Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a nossa primeira aula de Direito Empresarial nesse curso de repescagem. Se você está clicando nesse vídeo e fala, professor, eu estou começando esse curso de repescagem, mas estou começando de uma forma meio melancólica, porque eu já queria ter passado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está fazendo da melhor forma possível, você está dando o seu melhor, tudo bem? Se você aconteceu por um acaso de você não ter passado, faz parte, tudo bem? Infelizmente, as coisas acontecem. E se aconteceu, não tem o que fazer, tá? A gente não tem o que fazer, não. Tem o que fazer. Você está olhando para frente e está dando o seu melhor. Se você ficar olhando para trás e ficar se lamentando, sabe o que vai acontecer? Simples. Simples. Você vai ficar toda hora se lamentando. Toda hora falando assim, professor, que chato que isso aconteceu, que droga, tudo bem? Que vai... Não, desencana, desencana. Olha para trás só para pegar a experiência, deu para entender? As coisas que deram errado, você vai passar a fazer diferente. Simples assim, tudo bem? As coisas que deram certo, você vai repetir. É assim que vai funcionar, tá? Estamos juntos para isso. É assim que eu quero que você continue. E de verdade falando, eu não quero que você continue pensando assim que não vai dar certo, que é só a última chance. Não, eu quero que você se prepare. E é assim que eu quero que você mostre para o examinador. Eu vou conseguir ser aprovado. A aula de hoje é para isso. É para te mostrar que você vai conseguir. Você tem chance mesmo de tentar pelo menos uma aprovação tranquila, sem problema nenhum. Fechou? Vamos lá? Primeira coisa importante, olha só. Imagina só que dentro do universo da sua prova, caia uma situação de você ter que formular um pedido de uma tutela provisória, tudo bem? Tutelas provisórias, professor. Poxa, eu tinha que pedir uma tutela provisória. Como é que funciona a tutela provisória dentro do nosso curso? Como é que eu posso formular esse pedido? Você pode me ensinar? Vou te ensinar. Eu queria que você aproveitasse essa aula. Para quê? Eu vou falar devagarzinho para vocês aproveitarem, grifarem no vídeo que é importante, mas principalmente entendessem como isso funciona. Tudo bem? Entendessem como isso funciona. Se você não entender, não vai adiantar nada. Tá bom? Não vai adiantar nada. Vamos lá? Bom, primeira coisa importante. Olha só. Quando a gente pensa em tutela provisória, eu não quero chegar aqui e ficar falando várias teorias. Eu quero mostrar para vocês como isso é aplicado, tudo bem? E se você tiver um tempinho, tira um tempinho para estudar essa aula, tá? Se você estiver apressado, nem assiste, pausa, depois você assiste, tá? Que é bastante importante para a sua vida, tanto profissional quanto com a sua vida prática aqui de segunda fase. Eu vou fixar alguns pontos importantes para a sua prova, e esses pontos eles vão ser importantes, tanto para você inserir na peça, quanto para você responder questões. Interessa. Isso vai ser utilizado como complementação de aula, como argumentação. Então, usa isso para o seu favor, tudo bem? Na hora da prova. Vamos lá? Bom, tutela provisória. Vamos dar um passo para trás? O que é tutela? Quando você pensa em tutela, tutelar, o que significa tutelar, professor? Vamos lá? Coloca na lousa, por favor. Tutelar significa amparar, proteger, tudo bem? Defender. Quando você precisa de uma tutela de alguém, você precisa de um amparo, de uma proteção, você precisa de uma tutela, tudo bem? É assim que funciona. Agora, quando você tem uma lide, um problema com uma pessoa, você precisa resolver esse problema e não com as suas próprias forças. Você concorda comigo? Você não vai resolver esse problema com as suas próprias forças. Se você resolver, você vai cometer um crime. Nesse caso, você vai ter que recorrer a quem? Ao Estado. É o que a gente chama de tutela jurisdicional. Porque quem vai resolver esse seu problema, quem vai amparar, quem vai defender, quem vai proteger esse seu problema é o Estado. É o que a gente chama de tutela jurisdicional. Então, o que é tutela jurisdicional?
é a resposta, estou indo devagar, tudo bem? Conceitos devagar, de uma forma devagar, para que você vá acompanhando. Tutela jurisdicional é a resposta que a gente quer do Estado. Então, quando você... Gente, imagina, eu fui prejudicado por alguém e eu quero uma indenização, tudo bem? Fui prejudicado por uma determinada empresa. Eu entro com uma ação de indenização contra determinada empresa. Ora, eu vou buscar do Estado uma tutela jurisdicional para condenar aquela empresa a me indenizar. Deu para entender? É isso. O grande problema é que essa tutela jurisdicional, que sempre existiu, desde que Estado é Estado, ela demora. Sempre demorou, tudo bem? O legislador percebeu isso. Ela sempre demorou. E aí, como essa tutela demorou, sempre demorou, a pessoa acabava morrendo, tudo bem? Vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Antes de receber a tutela jurisdicional, criou-se a figura da tutela provisória e da tutela definitiva. Pensa, antes de mais nada, o que existe é a tutela jurisdicional. Deu para entender? A resposta que o Estado te dá, a proteção que o Estado te dá. Beleza? Agora, quando eu falo de tutela provisória e tutela definitiva, eu estou pensando em dentro da tutela jurisdicional. E o que é tutela provisória? E o que é tutela definitiva? Vamos ver? Eu queria que você anotasse no seu caderno e deixasse bonitinho aí. Vamos lá? Tutela provisória e tutela definitiva. Vamos lá. Primeiro, tutela provisória, põe devagarzinho aí, é aquela que sempre será substituída por alguma outra. Deu para entender? Provisório é algo que não é definitivo. É isso aí. Para de parecer bobo, mas é isso mesmo. A imagem que você tem que ter na cabeça é o seguinte: o provisório é algo que precisa ser confirmado para ser definitivo. Vai ter que ser substituído por algo definitivo. Deu para entender? Não tem como a gente ter algo provisório para o resto da vida. O provisório, ele só vai existir enquanto não chegar algo definitivo. Então, se eu tivesse uma imagem para mostrar para você, a imagem seria essa, dessa ponte, tá vendo? Essa ponte é uma ponte provisória. Ela existe, coloca isso na sua cabeça, ela existe enquanto não se construir uma ponte definitiva. Beleza? Isso é uma ponte provisória, tá bom? Isso é como se fosse uma tutela provisória. Isso é o provisório. Tá bom? Combinado? Beleza? Põe isso na sua cabeça. Se você tiver uma imagem para pôr na cabeça, é isso que eu quero. O provisório é isso, até agora. E o definitivo, professor? A tutela definitiva é aquela que nunca será substituída por outra. Normalmente, essa tutela definitiva vem no final de um processo, com uma sentença. Beleza? Tutela definitiva é aquela que não vai ser substituída por nenhuma outra. Vem com o final do processo, por uma sentença. Beleza? Fechou? Tranquilo? Como assim, professor? Se eu conseguisse mostrar a diferença da definitiva para a provisória, eu colocaria essa imagem para você. A provisória, de verde, é aquela que ainda vai ser substituída. Deu para ver? Tranquilo? E a definitiva é aquela que dá em vermelho. Já está lá bonita, não vai ser substituída mais. Ela já está construída. Conseguiram colocar isso na cabeça de vocês? Gente, isso são conceitos. Eu estou te deixando forte para a prova, estou deixando bonito para vocês entenderem. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Ó, aqui embaixo, do outro lado, em verde, provisória. Em vermelho, lá em cima, definitiva. Não vai ser substituída por outra. Na
nada a ver com temporário, deu para entender? Esquece isso. O que eu estou dizendo é, uma vai ser substituída ainda, a outra não vai ser substituída, a outra é definitiva. Beleza? Show de bola. E aqui cabe uma explicaçãozinha por que da existência da tutela provisória e a tutela definitiva. Vamos te explicar? Vem cá. Por que existe tutela provisória e tutela definitiva? Antigamente só existia tutela jurisdicional, que eu acabei de falar. Não tinha definitivo e provisório. O problema é que as pessoas acabavam morrendo. Morria. E aí o que acontece? Não recebia a tutela. Isso é justo? Isso é uma tutela justa? Será que a pessoa que recebe uma tutela quando ela morreu, tudo bem? Ela recebe uma tutela justa? Não, tudo bem? Então, o que aconteceu? O CPC precisou criar uma tutela provisória, no Código Antigo mesmo, já tinha no Código Antigo, e o Código Novo criou essa tutela provisória para que a pessoa recebesse, pelo menos, enquanto não acabasse o processo, tudo bem? Para que a pessoa recebesse antes de receber a tutela definitiva. E mais, o novo CPC, se você pegar, já queria que você abrisse o seu VAD, no artigo 294, ele unificou toda essa matéria. Ele pegou o artigo 294 e seguintes e deixou tudo bonitinho, tudo organizado a partir desse artigo, para que você conseguisse estudar tudo junto. Tudo bem? Olha o que diz o artigo 294, que já esclarece. Olha só. A tutela provisória, olha o que diz, ó. Tutela provisória, já vou pedir para que você grife, por favor. Já vou voltar nisso, mas eu quero que você grife. Vamos lá. Pode fundar-se em urgência ou evidência. Estão vendo? Beleza? Grifa lá. Agora eu quero que você grife um parágrafo único, se não está grifado. A tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Em caráter antecedente ou incidental. Tudo bem? Deixa tudo grifadinho aí para deixar já claro para vocês. Então vejam, a primeira coisa que eu dividi para vocês era a diferença entre tutela provisória e tutela definitiva, não é isso? O segundo conceito que eu quero colocar para vocês é: qual é a diferença entre tutela de urgência e tutela de evidência? Vamos estudar? Vamos lá? A tutela de urgência, ela sempre vai se basear, sempre, numa situação de perigo, de risco, de urgência. Deu para entender? A tutela de urgência sempre vai fundamentar-se numa situação de risco. Risco. Sempre. Tudo bem? Se dividindo em antecipada e cautelar. A gente vai ver já já. Então, quando a gente pensar numa tutela de urgência, o enunciado da FGV tem que tratar de uma situação de risco. Sempre. Tá bom? Trouxe risco para o meu cliente. Opa, rolou. Rolou uma urgência. Tá bom? Agora, nós temos também a chamada tutela de evidência. A tutela de evidência nunca vai exigir da gente uma situação de risco, de perigo, mas sim de um alto grau de probabilidade do direito do autor. Alto grau de probabilidade do direito do autor. Tudo bem? Não é risco. Não depende de risco, mas sim de alto grau de probabilidade. Combinado? Então, vejam só. Quais são as nossas premissas até agora? Tutelas provisórias. Elas são divididas em tutela de urgência, com risco, com perigo, e tutela de evidência, com probabilidade. Fechou? Beleza? As tutelas provisórias, elas têm algumas regras gerais que valem a pena a gente conversar, tudo bem? Mas antes disso, eu quero que estabelecer essas premissas. Vem cá, olha para mim. Vamos lembrar? Parou aqui? Tutela jurisdicional.
ela é dividida em tutela provisória e tutela definitiva, lembra? A tutela provisória, ela é dividida em tutela de urgência e de evidência, risco e probabilidade. Tudo bem? Beleza. As tutelas provisórias, a partir do artigo 294, vocês vão ver aqui as tutelas provisórias, elas têm uma regra que serve para todas elas. E eu preciso comentar algumas regrinhas importantes, tá bom? Para todas as tutelas provisórias, seja de urgência, seja de evidência. Eu vou pedir para vocês grifarem algumas coisas também. Vamos lá? Primeira coisa importante, regras gerais. Imagina só que o processo inteiro fica suspenso. Imagina que morreu uma parte, vai? Suspendeu o processo. Suspendeu. Será que a tutela provisória também vai ser suspensa? Não. Ela permanece, tudo bem? Salvo se o juiz decidir diferente. Então vejam, a tutela provisória, ela permanece, salvo se o juiz decidir diferente. Fechou? Cuidado com isso. Beleza? Artigo 296, parágrafo único, você grifa. Segunda regra geral também da tutela provisória. O juiz, ele de ofício pode determinar as medidas adequadas para a efetivação da tutela. Artigo 297. O que isso quer dizer? Imagina só, vai. Imagina que determinada empresa está utilizando de práticas concorrenciais ilegais, tudo bem? E você pede uma tutela de urgência para que ela pare de praticar aquelas práticas, tudo bem? Paralise aquelas práticas. E o juiz fala, paralise, não adianta nada, tudo bem? Aí o que o juiz faz? Paralise a atividade empresarial. Para agora, fecha a fábrica. Fecha a fábrica. Veja, ele não tinha mandado fechar a fábrica. Ele falou só para que ele parasse de praticar as atividades abusivas, tudo bem? Só isso. Mas a empresa não parou de fazer. Então, o que ele pode fazer? Ele de ofício, o juiz, verificou que era caso de aplicar uma medida adequada. O que ele fez? Para a efetivação da tutela, mandou aplicar. Tudo bem? Fecha a fábrica. Concreta a porta da fábrica. É possível que isso aconteça. Tudo bem? O juiz pode fazer isso. Medida adequada para efetivação da tutela. Ele pode fazer. Beleza? Terceira coisa importante que também pode cair na prova, né? Talvez não numa petição inicial, mas num recurso. E se o juiz indeferir minha tutela? Cabe agravo de instrumento. Tá bom? Ah, professor, eu pedi, mas o juiz não deferiu. Eu precisava tanto dessa tutela. Se o juiz não deferir, cabe agravo de instrumento. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, essas são algumas regrinhas gerais que valem a pena a gente mencionar aqui antes que a gente continue. Então, olha só. Resumindo, fazendo um resumo básico do que a gente já estudou. A tutela existe, a tutela jurisdicional, dividindo-a em tutela provisória e definitiva. A provisória, ela divide também em tutela de urgência e evidência. Foi isso que nós estudamos até agora, tá bom? E nós vimos algumas regrinhas básicas de tutela provisória. Até aqui está ok para você? Tudo bem? Beleza? Agora, nós vamos estudar a tutela de urgência e de evidência para ver como que elas funcionam nas nossas peças, tá bom? Como é que isso pode aparecer na nossa prova, como que nós vamos trabalhar essas tutelas de urgência para que a gente consiga exatamente pensar como que vai escrever e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante, lembra que tutela de urgência, ela sempre depende de risco, não é isso? A tutela de urgência, ela sempre depende de risco, perigo. Então vejam, uma vez que eu tenho uma tutela de urgência, ela também se divide em duas. Eu tenho uma tutela antecipada e uma tutela cautelar. Nossa, professor, vamos lá. Além de ter uma tutela de urgência, essa tutela de urgência, ela se divide em duas. Tutela antecipada e cautelar. Talvez agora venha a parte mais delicada. Como é que eu diferencio
a tutela antecipada da cautelar para pedir na prova, professor? Como é que eu peço uma tutela antecipada? Como é que eu peço uma tutela cautelar? Vamos pensar? Vamos lá? Eu vou dar até exemplos para vocês. Vamos lá? Primeira coisa importante. Eu vou dar uma dica para vocês. É uma dica bem específica, tá bom? Bem específica. Como essa aula é bem teórica, para que você entenda isso daqui, porque para você entender essa matéria, você precisa dessa aula, tudo bem? Tem jeito. Vamos lá. Para você pedir uma tutela antecipada ou uma cautelar, você vai ter que decidir qual das duas você vai fazer, né? Você vai ter que olhar para duas coisas na sua ação. Para o pedido principal e para o pedido liminar. Pedido principal e pedido liminar. Se o pedido principal for igual ao pedido liminar, nós estaremos diante de uma tutela antecipada. Repetindo, se o pedido principal for igual ao pedido liminar, nós estaremos diante de uma tutela antecipada. Agora, se o pedido principal for diferente do pedido liminar, estaremos diante de uma tutela cautelar. É essa a regra. Regra geral. O que eu vou pedir para agora, pedido liminar, agora, o que eu vou pedir agora, é igual ao que o meu pedido principal da ação? Sim. Se for igual, tutela antecipada. Tudo bem? Professor, não. É diferente. O meu pedido principal da minha ação é diferente do pedido que eu quero agora. Então, o meu pedido é de tutela cautelar. Caramba, professor. Entendi. Essa regra tá bom, tudo bem. Entendi essa regra. A regra está aí. Mas como isso pode ser aplicado na prática? Eu quero fazer uma coisa com vocês. A partir dessa regrinha, regra teórica, pode vir para mim, eu quero que vocês comecem a pensar, tudo bem? Repetindo, meu pedido principal da ação, eu já sei o que eu vou pedir na minha ação principalmente. Meu pedido principal for igual ao meu pedido que eu quero agora, como liminar, como agora, eu vou pedir uma tutela antecipada. Se meu pedido principal da minha ação for diferente do que eu quero agora, eu vou pedir uma tutela cautelar. E com os exemplos que eu vou dar, você vai entender o que exatamente como eu vou escolher uma tutela antecipada ou cautelar. Tá bom? Eu vou deixar para a próxima aula, eu exemplifico exatamente essa regra. Fechou? Segura aí, já voltamos. Tchau, tchau.